A paz, pessoas importantes e extraordinárias. Nós encontramos nesse texto Jesus chegando em sua casa lá em Cafarnaum, depois do evento da transfiguração e da expulsão de demônios daquele menino epilético, que também foi curado, não é? Com ele estão os seus discípulos, muito entristecidos, porque Jesus lhes falara sobre morte, que ele seria assassinado em Jerusalém, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. E na porta da sua casa tem uns coletores de impostos com uma conversa estranha na hora, que era sobre pagar imposto. Imposto é sempre muito ruim. O nome diz tudo, imposto. E quando é escorchante, abusivo, é pior ainda. Havia naqueles dias vários impostos. Primeiro, o imposto religioso, que era para sustentar milhares de pessoas. As famílias dos levitas, a família dos sacerdotes. Isso, desde a lei de Moisés, era assim. O segundo tipo de imposto era para Roma, que tinha 1 milhão de habitantes vadios, que comiam dos despojos e dos impostos dos povos vencidos. Os romanos viviam apenas de vadiagem, de fofocas, de orgias, de sexo desenfreado, de bebedeiras, de glutonarias, de escravizar pessoas, de espetáculos circenses demoníacos com mortes nas arenas e no Coliseu Romano. Esse imposto para Roma era de 2 dracmas. E a conversa ali é sobre Jesus. É mais uma provocação, é mais uma tentação dos cobradores de impostos. Versículo 24 diz: o vosso mestre não paga as dracmas? E o Pedro, desavisadamente, com aquele bocão que lhe é próprio, responde: sim, ele paga. E no versículo 25, curiosamente, Jesus se antecipou. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Dos seus parentes íntimos, da sua parentela ou dos desconhecidos? Ou sempre estão cobrando dos alheios, dos distantes, do povão, dos pobres, dos honestos, dos que não têm advogados, dos que não têm como se livrarem? E Pedro respondeu: dos alheios sim, dos estranhos, Senhor. E Jesus emenda: então estão livres os filhos, não é? Isso remetia Jesus para o status de isento. Ora, isento por quê? Porque ele era filho de Davi. E lá em Samuel 17 narra a história sobre a promessa de isenção de impostos para quem matasse o Golias. E isenção juntamente com toda a sua descendência. Mas há uma segunda implicação. É que Jesus é rei do reino oculto, do reino da promessa. É o rei Messias, rei sacerdote, de uma ordem superior que não é de nenhuma religião humana. E Jesus está dizendo: Pedro, nós deveríamos estar isentos, mas nós não estamos aqui para fazer concessões e negociatas. Vocês me viram glorificado em estado de majestade, e vocês também ouviram aquela voz sublime que disse: eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Logo, por uma razão ou por outra, estamos isentos, porque somos filhos. E você não é filho de Davi, mas somos filhos deste reino. Peraí, mas eu não vou reivindicar nenhuma dessas coisas. E no versículo 27, ele diz assim: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir
e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti o imposto. Como essa casta agora pode se escandalizar? E para não dar motivos para estas hienas aí, vai e paga por mim e por ti também. Manos, no meio de milhares de peixes, num lago piscoso, como era o da Galileia, com cerca de 22 quilômetros de extensão por 12 de largura, tem um peixe lá, um único peixe que Jesus diz que eu estou de olho nele. Um peixinho sofrido que engoliu uma moeda, uma pataca que valia 4 dracmas, que pagava exatos 2 impostos. Vai lá, Pedro, com um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, abre a boca dele e apanharás um estáter. Vai e paga o imposto por mim e por ti. E é interessantíssimo Jesus dizer o primeiro peixe que você pegar. Não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro peixinho, que no meio de milhões de peixes eu o conheço. E você vai encontrar nele uma moeda que será exatamente o imposto para 2 pessoas. E aconteceu como Jesus disse. Ele pegou o peixinho e viu o estáter preso na gargantinha do peixe. O Pedro tira a moeda e solta o peixinho, que vai desengasgadamente, desentaladamente seguir o seu caminho. Eu acho lindíssima essa história. Um peixe que por curiosidade viu uma moeda em algum lugar brilhando, dando sopa, foi lá e abocanhou a moeda e ficou com ela entalada na sua garganta, por tempos sofrendo. E quando viu o anzol, quase que foi para o suicídio mesmo, porque certamente iria morrer com aquela moeda que não saía e nem entrava para o seu intestino. Olha, queridos, há uma sublimidade, há uma beleza tão doce aqui nesse texto, que é para deixar o nosso coração quentinho, plenamente feliz, em estado de contentamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor que conhece a singularidade de um peixinho que sofria de um engasgamento que o levaria à morte. Era um peixinho especial, também pela circunstância que o envolvia. Jesus sabia dele. A sublimidade e a beleza aqui é que esse mesmo Jesus sabe tudo sobre mim e sobre você. Aleluia! Assim como Ele conhece todas as criaturas que estão no mais profundo dos mares, nos mais abissais esconderijos. Ele conhece a intimidade de toda criaturinha atrás de qualquer coisa, na terra ou fora dela. É como disse Isaías 40, 26. Ele chama esses bilhões de estrelas no universo, cada uma pelo nome. Tudo está carregado de pessoalidade para Jesus. Tudo. Cada ser vivo e também cada coisa inanimada, tudo. Eu sempre fico feliz quando eu estou mexendo em alguma terra aqui na chácara, quando eu encontro minhocas. Encontrar minhocas é sinal de terra fértil, de vida que está acontecendo mesmo no oculto aos meus olhos. Mas o meu Senhor tem contadas cada minhoquinha do meu terreno. Ele as conhece na intimidade mais profunda das caverninhas que elas fazem para arear a terra e nos humos que elas produzem, cumprindo um propósito que Ele deu a elas. É maravilhosamente belo cada coisinha em vocação dada por Ele. Olha, manos,
Esse peixe fala comigo, conversa com você. Esse peixinho é um megafone de Deus falando com todas as pessoas que por vezes se sentem sozinhas, em estado de abandono. Pessoas vivendo uma espécie de engasgamento de vida. Gente com vida entalada na garganta. Pessoas perdidas num mar de tristezas, de problemas dos mais variados. Gente como esse peixinho que não consegue comer e sem perspectiva até de fazer cocô. Gente que vive para esperar a hora de morrer. Gente sem esperança, vivendo um entalamento horroroso porque não conhece Jesus na intimidade. O peixinho não sabia de Jesus, mas Jesus conhecia o peixinho. E entra na vida dele para alívio de uma vidinha tão simples e aparentemente aleatória nesse planeta. Olha, queridos, frequentemente encontramos pessoas assim, vivendo esse entalamento. E Jesus sabe dessas pessoas que botaram para dentro aquilo que não entra, nem sai, nem digere e nem vomita. Gente que ficou com uma coisa entalada, gemendo, dizendo: quem é que vai me salvar desta coisa que me atravessou? Aí aparece Jesus. E mais importante do que pagar o imposto, porque ele não precisava pagar, ele vai salvar um peixinho entalado. Percebe que o problema primário aqui não é o imposto, mas é o peixinho? Vamos salvá-lo e devolvê-lo para a vida. Isto tem prioridade do ponto de vista de Deus, porque o nome da coisa ruim é imposto, mas aqui, com o peixinho, não é imposto, é volição amorosa, em carinho, para nos ensinar coisas maravilhosas que só Jesus mesmo para comunicar. Aleluia! Será mesmo que percebemos a beleza disso, manos? E que conseguimos passar para outros com a poesia bela de vida? Olha, manos exclusivos, é nesta hora que eu gostaria de dizer para vocês, para que vocês passem isso para os outros, que nesse mundo com aproximadamente 8 bilhões de pessoas, vocês são pessoas absolutamente exclusivas, filhos únicos, com nomes únicos, com importância primeira, com prioridade da ação do Senhor, para viverem livres, sem nenhum tipo de opressão e sem nenhuma forma de engasgamento existencial. Saber e reconhecer esta individuação, essa intimidade, essa significação da nossa existência tem um poder enorme de nos aproximar mais do amor que a nós foi dedicado pelo nosso Senhor. Na presença daquele que me sabe, em cada engasgada que eu dou na vida, aquele que conhecia particularmente a agonia daquela criaturinha no seu entalamento, ele sabe perfeitamente cada detalhezinho da vida de cada um de nós. Aleluia! Que tenhamos coração e sensibilidade para compreender o Senhor Jesus dessa história, tão cheia de poesia e espiritualidade, em nosso favor. Deus os abençoe.